Tema de hoje: os 3 tipos mais comuns de pesquisa com o usuário. Meu nome é Roberto Cohen e esse é o canal Diálogos com o Mestre. Aqui você aprende Helpdesk, Service Desk e suporte técnico de forma prática e baseada no mundo real. Esses dias eu fiz um vídeo desrecomendando o uso do método NPS, mas não falei sobre os outros métodos existentes. Mas antes, por que eu falo tanto de pesquisa de satisfação? É porque se trata de um controle de qualidade externo. Geralmente o usuário faz de graça para nós. E de coisas que muitas vezes a gente nem sabia. Ok, retomando. O método mais frequente é: o chamado é encerrado e o usuário recebe aquela pergunta clássica. De 1 a 5, quanto você ficou satisfeito com o serviço? Esse é o famoso CSAT, o método mais tradicional de medir satisfação no suporte técnico. Ele é simples, direto e provavelmente, talvez por isso, o mais popular. Mas será que realmente traduz a experiência do usuário com o atendimento? Nem sempre. O CSAT ele mostra o resultado, mas não o caminho. Ele diz se o usuário ficou satisfeito, mas não explica o porquê. Às vezes a nota baixa não tem nada a ver com o atendimento em si. Pode ter sido um sistema lento, uma política interna confusa, ou simplesmente um problema fora do controle do técnico. E aí o CSAT vira uma espécie de fotografia bonitinha, mas incompleta. Depois tem o NPS, o queridinho de um tempo atrás. De 0 a 10, o quanto você recomendaria para um amigo? Essa pergunta parece elegante, sofisticada, quase mágica. E realmente funciona bem quando o assunto é medir a lealdade à marca. Mas no contexto de um centro de suporte, o NPS ele não se encaixa tão bem, na minha opinião. Vamos combinar que o usuário não está lá para recomendar o Helpdesk. Ele só quer resolver o problema dele o mais rápido possível. Perguntar se indica o suporte é quase como perguntar se alguém recomendaria uma ida ao pronto-socorro. Não. E tem o método CES, o Customer Effort Score. Aqui sim a conversa fica interessante. O CES ele mede algo muito real. O esforço que o usuário precisou fazer para resolver seu problema. CS, traduzindo para o português, daria algo parecido com um score de esforço do cliente. A pergunta é simples: o quanto foi difícil resolver sua questão com a nossa ajuda? Parece meio bocó a questão, mas esse pequeno detalhe muda tudo. Porque agora a gente olha para o que realmente importa: a experiência prática do usuário. O quanto ele precisou insistir, repetir, aguardar, se frustrar, aquelas coisas. Abre chamado no portal, manda e-mail porque não obteve resposta, pedindo informações, liga para alguém, implora por ajuda, por mais atenção e assim vai, etc. Enquanto o CSAT mede a satisfação, o NPS fala de lealdade, o CES fala de esforço. E esforço no mundo do suporte técnico é sinônimo de dor. E o sofrimento do usuário, então, fica traduzindo em estatística para a gente examinar. O CES é melhor que os outros métodos, na minha opinião.
porque ele transforma o feedback em ação. Ele mostra onde estão os gargalos, as falhas de processo, os pontos de atrito que fazem o usuário parecer que está numa batalha para ver sua questão resolvida. Melhor, o CS permite acompanhar a evolução de uma maneira prática. Se o esforço do usuário diminuiu, significa que o suporte está fluindo, está mais inteligente, está mais humano. E é exatamente isso que o usuário busca. Quando a gente no centro de suporte adota o CS, começa a enxergar o suporte sob uma nova perspectiva. O foco deixa de ser apenas atender bem e passa a ser fazer o usuário sofrer o mínimo possível. Parece sutil, mas é uma mudança de mentalidade profunda, gente. Com o passar do tempo, o resultado aparece não só nas métricas, mas também no clima do time. Menos chamados repetitivos, as figurinhas carimbadas, menos tensão, menos conflito, mais confiança entre o usuário e técnico. Por isso, se o seu centro de suporte ainda vive com o CSAT e o NPS, dá uma chancezinha aí para o CS. Ele traz uma visão mais humana, mais prática e valoriza tanto a eficiência quanto a empatia. Afinal, o que a gente quer é simples: que o usuário resolva seu problema sem sofrimento, que o time trabalhe com mais tranquilidade e que o suporte não seja lembrado por apenas só apagar incêndios, mas também facilitar a vida do usuário. E o CS, sem dúvida, é um passo legal nessa direção. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha. Paz, amor e um abração do Tio Coen.